O escoamento superficial da água. Por onde vai a água que cai da atmosfera? A precipitação, que são chuva, granizo e neve, ao cair da atmosfera, toma 3 destinos. Uma parte infiltra-se no solo e nas rochas, a neve e o granizo após derreterem. Após a infiltração, a água pode ser absorvida pelas raízes dos vegetais e, uma vez transportada para as folhas, retorna à atmosfera no estado gasoso, que é vapor de água, pela transpiração dos vegetais. Além disso, a água que se infiltra pode ficar armazenada em reservatórios subterrâneos. Outra parte da água precipitada evapora antes de chegar à superfície e retorna à atmosfera. Uma terceira parte escoa pela superfície da Terra, sendo coletada pelos rios, lagos e oceanos. Depois, parte da água presente na superfície evapora, dando sequência ao ciclo da água. O escoamento superficial da água. Ao absorver a água da chuva, o solo e as rochas podem ficar saturados, condição em que não consegue absorver mais água. Quando o ponto da saturação é atingido, a água escoa pela superfície terrestre, que, como sabemos, não é plana. Esse processo recebe o nome de escoamento superficial da água e engloba as enxurradas, as torrentes e os rios, que possuem grande poder de alteração do relevo. O escoamento superficial da água varia conforme a declividade do relevo, os tipos de solo ou de rocha e a quantidade de água precipitada em certo período. A água da chuva, com seu poder de destruição, lava o solo e as rochas, processo chamado de lixiviação, e transporta pelas enxurradas partículas de solo e fragmentos ou detritos de rochas para depois depositá-los no local mais baixo do relevo. Vê-se assim que a água da chuva realiza destruição de formas do relevo, transporte e deposição de materiais do solo e das rochas. Nas áreas sem cobertura vegetal, a ação da água da chuva é maior, pois a vegetação contribui para a fixação do solo. Entretanto, dependendo da intensidade da chuva e dos tipos de solo e de rocha, pode ocorrer o deslizamento de solo e fragmentos de rocha mesmo em áreas cobertas pela vegetação. O escoamento da água em áreas rurais. Nas zonas rurais, dependendo da quantidade de chuva e de ocorrência de enxurradas, os rios transbordam, colocando em risco as plantações. Por isso, torna-se necessário evitar o assoreamento dos cursos de água, ou seja, a deposição de sedimentos em seu leito. Além disso, é importante evitar o depósito de lixo nos rios, o que impede o escoamento livre das águas, causando inundações. Como forma de impedir os efeitos negativos do escoamento superficial da água, os agricultores empregam técnicas de uso do solo para conter a erosão. É o caso do terraceamento de encostas e do emprego de curvas de nível, que você estudará nas próximas aulas. O escoamento da água em áreas urbanas. Muitas cidades possuem construções edificadas em encostas de morros e montanhas, locais geralmente consideradas áreas de risco. Essas áreas são impróprias para a construção de habitações, pois nelas há grande probabilidade de ocorrência de eventos prejudiciais à vida humana, como deslizamentos de terra. De modo geral, as margens do rio também são áreas de risco para a ocupação humana. Além do assoreamento, o despejo dos detritos ou lixo, garrafas, móveis velhos, entulhos, em rios e córregos contribui para a obstrução do leito fluvial. Por outro lado, a impermeabilização do solo, resultante da pavimentação de ruas e avenidas e ainda a ocupação do espaço por casas e edifícios, somados ao precário sistema de drenagem urbano, bueiros ou boca de lobo, impedem a infiltração da água no solo e aumentam o escoamento superficial. Assim, quando há chuvas muito intensas,
o escoamento superficial da água aumenta e os resultados são catastróficos. Fortes enxurradas, transbordamento das águas de rios e córregos, inundações, destruições de casas e automóveis, congestionamento do tráfego, entre outros. A população de baixa renda que constrói as suas habitações nas margens do rio e córregos são as mais afetadas. Daí a necessidade do poder público elaborar e implantar um plano de drenagem da água da chuva e campanhas de educação ambiental dirigida aos moradores para que evitem o despejo de lixo nas ruas e nos rios. Além disso, é importante que as prefeituras proíbam a ocupação das áreas de risco e estabeleçam uma política habitacional que garanta aos moradores de baixa renda o acesso à habitação em locais seguros. De modo geral, morar em área de risco é uma forma de sobrevivência. Não podendo arcar com os custos de habitar em lugar seguro, muitas pessoas sujeitam-se a viver em áreas de risco.